sessão extraordinária, 11 de dezembro de 2015, invocando a Deus e pela grandeza do município de Cachoeira Dourada, do estado de Goiás e da pátria, declaro aberta a quarta sessão extraordinária da 33ª sessão legislativa da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Cachoeira Dourada. Convido neste momento o senhor Célio Moreira, da Igreja Presbiteriana Renovada, para proferir uma oração. Pela oportunidade, cumprimento aos nobres vereadores, cumprimento a toda a plenária e agradeço a Deus por me permitir participar deste momento tão importante para o nosso município, a orientação e a condução de Deus nos assuntos aqui tratados. E nós podemos perceber que o presidente, os demais vereadores e a comunidade foram beneficiadas com este sistema de trabalhar, com esta forma de trabalhar, buscando em primeiro lugar a vontade e a soberania de Deus sobre os assuntos a serem tratados e discutidos e aprovados aqui nessa Casa de Leis. Então hoje é um dia muito importante. Nós muitas vezes agimos pela emoção e não sabemos ao certo o que é melhor para a comunidade, mas Deus, que é soberano e é todo-poderoso, conhece tudo sobre os nossos vereadores e que realmente eles venham decidir de acordo com a vontade soberana de Deus e que os propósitos de Deus se cumpram na vida desses vereadores. Por mais esse dia que o Senhor nos concede de vida, Senhor, te agradecemos, te louvamos, Senhor, por cada cidadão que aqui hoje o Senhor trouxe, ó Pai amado, para acompanhar, Senhor, um dia tão especial, ó Pai amado, na vida do município de Cachoeira Dourada, Senhor. Clamamos a Ti, ó Pai amado, a unção, a direção, a orientação e a luz de Teu Espírito Santo sobre cada um de nossos vereadores, ó Pai amado. Que eles não venham decidir simplesmente pela emoção, Senhor, mas que eles sejam usados pelo Senhor, que eles sejam conduzidos pelo Senhor, ó Pai amado, e que o bem público seja colocado acima de todas as coisas, Senhor, sobre todas as diferenças políticas, partidárias e pessoais, Senhor. Que o Teu santo nome, ó Pai amado, seja honrado e glorificado através da vida destes vereadores, nas decisões que eles irão tomar aqui hoje, Senhor. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a honra e glória de Teu santo e bendito nome, Senhor, nós entregamos. Agradecemos ao senhor Célio Moreira, presidente da ONG e também membro da Igreja Presbiteriana Renovada, por todas as vezes que o senhor esteve aqui, senhor Célio, fazendo oração para nós. E por esse dia de hoje, muito obrigado. Nos termos do regimento interno da Câmara, declaro aberto o pequeno expediente. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário dessa casa, vereador Nicomedes Araújo Marques, para que faça a leitura da ata da última sessão ordinária dessa Casa de Leis. Ata número 1579, da 50ª sessão ordinária da 33ª sessão legislativa da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Cachoeira Dourada, Estado de Goiás. Aos 11 dias do mês de dezembro do ano de 2015, às 8h30, no horário regimental, no plenário da Câmara Municipal de Cachoeira Dourada, sob a presidência do senhor vereador Saulo Oliveira Rodrigues, reuniu-se ordinariamente os vereadores Antônio Donizete Momenté, Isaías Pereira da Silva, João Batista de Souza, Mário Evangelista da Silva, Natália Camardelli Cajazeira Prates, Nicomedes Araújo Marques, Saulo Oliveira Rodrigues, Soneir de Márcio Simões. Havendo o número legal, o senhor presidente, sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão ordinária. Solicitou ao pastor Porcidônio, da Igreja Presbiteriana Renovada, para que proferisse uma oração, o que foi feito. Ato seguinte: o presidente solicitou o primeiro secretário, Nicomedes Araújo Marques,
que procedesse a leitura da ata número 1578, da 49ª sessão ordinária, da 33ª sessão legislativa, da 8ª legislatura da Câmara Municipal. Em seguida, a ata número 1578 foi colocada em discussão. Logo após a ata número 1578 foi colocada em votação. A mesma aprovada por unanimidade e assinada pela mesa diretora. O senhor presidente deu encerrada a primeira parte do pequeno expediente e declarou aberto o processo de eleição da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Cachoeira Dourada, Goiás. O senhor presidente solicitou ao secretário Stepan Edson para que fizesse a leitura da única chapa que estava concorrendo às eleições. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao secretário Stepan Edson para que apresentasse a cédula de votação, no qual, depois de assinada pela mesa diretora, foi apresentada a todos os vereadores, para que conferisse a quantidade e as formalidades. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao secretário Stepan Edson para que apresentasse a urna de votação aos nobres edis. O senhor presidente convidou os nobres edis para que fizesse a retirada da cédula para fazer assim a votação. Fizeram parte da votação os nobres vereadores: Antônio José Pimentel, Isaías Pereira da Silva, João Batista de Souza, Mário Evangelista da Silva, Natália Camargo Cajazeira Prates, Nicomés Araújo Marques, Soninho de Márcio Simões e Saulo Oliveira Rodrigues. Depois de todos depositarem seus votos, o senhor presidente convidou o vereador Isaías Pereira da Silva e a vereadora Natália Camargo Cajazeira Prates para que você pudesse acompanhar a escrutinação. Após as escrutinações, os votos, o presidente declarou eleita a chapa Seriedade, Trabalho e União, tendo como presidente João Batista de Souza, como vice-presidente Natália Camargo Cajazeira Prates, como primeiro secretário Saulo Oliveira Rodrigues e como segundo secretário Antônio José de Pimentel, eleita por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários. Ato seguinte, o senhor presidente declarou o momento oportuno para apresentação de matéria. Não havendo nenhum vereador a apresentar matéria, o senhor presidente deu início à ordem do dia. O senhor presidente colocou o projeto de lei número 003/2015 em discussão. Logo após, o senhor presidente colocou o referido projeto de lei em votação, sendo aprovado por unanimidade. Em segunda e última votação, em seguida declarou encerrado o ato seguinte. O senhor presidente deu início ao grande expediente, franqueando a palavra aos 9 vereadores. Fez o uso da palavra os 9 vereadores: Mário Evangelista da Silva, Natália Camargo Cajazeira Prates, Antônio José de Pimentel, Soneir de Márcio Simões, João Batista de Souza e Saulo Oliveira Rodrigues. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra, o senhor presidente convidou os 9 vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar no dia 11 de dezembro do ano presente, no horário regimental. Nada mais havendo a tratar, o presidente, sob proteção de Deus, declarou encerrada a presente sessão. E para constar, lavou o presente ato, ao qual, depois de lida, aprovado, vai assinado pela mesa diretora. A ata de número 1579 está em discussão. Está em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada. Solicito ao secretário passarmos à ordem do dia. Solicito ao secretário Stepan Edson para que faça a leitura da denúncia da eleitora Núbia de Oliveira Santos contra o prefeito municipal, senhor Joselir Soares da Costa. Após a leitura, está autorizado, senhor vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cachoeira Dourada, Saulo Oliveira Rodrigues, Núbia de Oliveira Santos, venho respeitosamente na presença de Vossa Excelência
com fundamento na Lei Orgânica do Município de Cachoeira Dourada, Goiás, e no Decreto 201/1967, apresentar denúncia por infração político-administrativa contra o excelentíssimo prefeito de Cachoeira Dourada, Goiás, senhor Joselir Soares da Costa, objetivando seja a mesma oportunamente ser transformada em acusação e, após o contraditório, a ampla defesa deverá ensejar a cassação do mandato eletivo do mesmo por os motivos a seguir. Fatos. 01. É público e notório a existência da Comissão Especial de Inquérito do Poder Legislativo Local, com a finalidade de apurar possíveis irregularidades na alienação de bens do município de Cachoeira Dourada, Goiás. 2. Após exame dos autos da SEI, instalada após a investigação, processadas por não estarem sob sigilo, detectadas irregularidades no procedimento licitatório de concorrência pública número 001/2013, com a alteração do contrato administrativo número 026/2014. 03. Não se pode desprezar ainda a avalanche de denúncia contra o prefeito, indícios do mesmo, documentos comprobatórios que permitem a alucinação de fatos aqui denunciados. 04. Diante do exposto, vislumbra-se que houve manobras administrativas para burlar a lei e proceder no pagamento de folhas de servidores públicos municipais, bem como o pagamento do RPPS com a receita advinda de alienação pública. Expõe da ilegalidade que a atual administração se direciona e aponta a situação a qual o RPPS encontra-se dívidas aditivas de falta de pagamento do município, ensejando, entre outras fraudes, a de apropriação indevida por parte do prefeito, já que todos os meses há um desconto no RPPS do salário dos funcionários. 05. Nesse entendimento, temos ainda a vislumbrada fraude do procedimento licitatório com a alteração do contrato administrativo, com a apresentação de 2 modelos contratuais. 06. Nobres vereadores, de fato aqui apontados, são das mais altas gravidades e, se há comprovadas a participação do prefeito, impõe na cassação de seu mandato, posto de que, se o prefeito sabia e geria todos os recursos aplicados na alienação de bem localizado no Parque das Águas e nada fez para alterar, é porque estava agindo com improbabilidade e dolo. 07. Temos, nesse sentido, que os fatos elencados nos itens 02 e 05 desta denúncia confirmam a prática de fraude político-administrativas elencada no inciso 7º e 8º do artigo 4º do Decreto de Lei nº 201/1967. 8º. Tais circunstâncias indicam a falta de moralidade administrativa violadora das normas contidas no inciso acima mencionado, ou seja, na prática dos autos contra a expressa disposição da lei, bem como omitir-se ou negligenciar na defesa do bem da renda do município de Cachoeira Dourada, Goiás. Pedido final. Por tudo o exposto, os autos citados no item 02 e 05 já autorizam a perca do mandato do prefeito Joselir Soares da Costa por cassação, e que no caso estão previstos nos incisos 7º e 8º do artigo 4º do Decreto de Lei nº 201/1967. Derivados, então, só a análise no caso invocado, requerer o recebimento do presente denúncia, que deverá ter o trâmite previsto no artigo 5º do Decreto de Lei nº 201/1967, coadjuvando-se pela Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara no que couber, culminando com a cassação do mandato do prefeito Joselir Soares da Costa como de direito. Tal ato restaurará
certamente a dignidade desta eclética casa, dos servidores públicos e do povo de Cachoeira Dourada, Goiás, atingidos pelos atos ilegais e fraudulentos do chefe do Poder Executivo. Tudo isso reforça a falta de moralidade na administração pública municipal, deixando os munícipes envergonhados e inseguros. Aguarda-se assim um acolhimento integral da presente denúncia para, ao final, ser decretada a cassação do mandato do prefeito de Cachoeira Dourada, senhor Joselir Soares da Costa. Solicito ao relator Tunicão para que faça aqui na tribuna a leitura do parecer final. O senhor vai ter a palavra após a leitura do parecer final, senhor vereador. Deixa liberado, irmão. Ainda estamos em questão de ordem. Nós não encerramos a ordem ainda. Inicialmente, ressalto que o princípio da legalidade foi fielmente preservado, uma vez que a denúncia preenche todos os requisitos formais e foi formulada com clareza, expondo fatos, fundamentos e os signatários possuem legitimidade para figurarem no polo ativo, ou seja, tudo à luz da lei. O documento ora apresentado apoia-se no processo elaborado pela Comissão Especial de Inquérito, culminando com o relatório final, votado e apresentado perante os nobres vereadores em sessão extraordinária, realizada em 14 de 8 de 2015, bem como nos documentos juntados aos autos, quando da oportunidade de ampla defesa e do contraditório concedido ao chefe do Poder Executivo. Frise-se que caso de processo de cassação de mandato eletivo, processo político-administrativo, não exige da inicial a perfeita e cabal demonstração, ou seja, a presença de elementos probatórios irrefutáveis dos fatos articulados no processo político-administrativo. Basta a enumeração de condutas, atitudes, fatos, que por seu conjunto e potencial ofensivo, a moralidade no trato da coisa pública e da probidade de que pode nortear o administrador, sejam indicativos de um comportamento contrário à ética e ao interesse público, tipificadores de infração política administrativa. O processo de cassação de mandato eletivo possui regras e finalidades específicas, não se aplicando de maneira automática às normas regentes do processo civil ou penal. Nesse sentido, aliás, os ensinamentos do professor José Milo de Castro, esposado em sua prestigiada obra A Defesa dos Prefeitos, Vereadores, o processo de julgamento das infrações políticas administrativas é vinculado às normas do Decreto-Lei número 201/67 e não às normas do Código de Processo Civil ou de Processo Penal, e a indução da indispensualidade de certos atos, como o referido acima não traduz nem impõe, sejam os atos de formas judiciais aplicados com seus rigores a processos políticos administrativos de cassação de mandatos eletivos municipais. Regimentalmente, todas as fases do processo de cassação obedeceram à legislação pertinente ao caso vertente, respeitando e zelando pelos princípios constitucionais inseridos em nossa lei maior. Em nossa legislação é clara a separação entre a responsabilidade criminal e a responsabilidade política administrativa. O artigo 4º do Decreto-Lei 201/67, por seu turno, cuida das infrações políticas administrativas sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores, sancionadas com a cassação do mandato, sem prejuízo de posteriores ou simultâneos procedimentos criminais, civis e até administrativos nos termos da legislação vigente. A responsabilidade política aliada à prática de uma irregularidade administrativa gera a infração política administrativa com a consequente sanção da cassação do mandato do alcaide.
pela Câmara Municipal, atendendo à observância de todas as formalidades legais e regimentais quanto às suas decisões internas, corporis, evitando que sejam declaradas nulas pelo Judiciário a necessidade do exame da ocorrência de justa causa do desenho da infração política administrativa para que a edibilidade como órgão revestido ocasionalmente e especificamente da função julgadora possa promover a cassação do chefe do Poder Executivo Municipal. Conforme já salientado anteriormente, os princípios básicos da administração pública estão consubstanciados em 4 regras de observância permanente e obrigatória para direcionar o administrador, ou seja, legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade. Por estes padrões é que se hão de pautar todos os atos administrativos ou, por outras palavras, são os sustentáculos da atividade pública. Os poderes e deveres do administrador público são os expressos em lei, os impostos pela moral administrativa e os exigidos pelo interesse da coletividade. Durante a fase da instrução, foi possível valorar toda a prova carreada aos autos e trazer à tona a verdade real, vislumbrando-se, de fato, ocorreu a prática de alguma infração política administrativa, o legislador processual civil entende que todos podem depor como testemunha, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas. Em face dos fatos e fundamentos acima declinados, passa a emitir o parecer final, enfocando o tópico da denúncia. Primeiro, apurar os atos relativos à venda de imóveis e gasto de recursos advindos de alienação de ativos. A denunciante questiona a aplicação de recursos advindos de alienação de ativo em desacordo com a legislação vigente. Depois de bem vistos e analisados, o processo elaborado pela Comissão Especial de Inquérito e diante as conclusões constantes do relatório final entregue ao Poder Legislativo, entendemos que a denúncia merece prosperar. Haja visto que exige vasta documentação juntada aos autos demonstrando o mau uso do dinheiro público, bem como todos os depoimentos dos responsáveis pela escrituração contábil e movimentação financeira declinam para a responsabilização do chefe do poder público como responsável pelo desvio dos recursos provenientes da alienação de ativos. Fica evidente que o chefe do Poder Executivo cometeu crime de responsabilidade conforme tipifica a Lei 201 em seu artigo 1º. Discorremos a seguir alguns trechos dos depoimentos dos citados, enfatizando o relatado, o senhor Kennedy Martins Ferreira declarou em síntese que pode desconsiderar os relatórios enviados em 2013, que o contador afirma que foi pago o parcelamento do FPS, que o modo que pagou ou qual conta não pode afirmar, que reconhece a assinatura no contrato 026/2014, mas afirma que o mesmo não tem validade. O depoente, senhor Salvo Barros, declarou que pagava outras despesas com o dinheiro da calção e retornava os valores para a conta movimento a partir da assinatura do contrato. Diz ter informado e aconselhado a fazer as transações com o dinheiro em questão em conta específica, não sendo obedecido e utilizado conta movimento. Por sua vez, o senhor Estênio Prati, secretário de Finanças, declarou que estava tendo dificuldade para o pagamento do FPS e da folha de pagamento, que não foi orientado sobre a conta específica para a utilização dos recursos provenientes da alienação, que foi orientado pela contabilidade a transferir e utilizar os recursos da conta específica para outras contas, que os valores apresentados no relatório Caixa Conta Corrente 818 movimento foram transferidos para o HSBC, conta pagadora 404028, em 28/2/2014, nos seguintes valores: R$11.000, R$24.000, R$70.000, R$93.200 e R$296.000, que concorda que a transação dos valores anteriores
Coincidentemente, foi a mesma data de pagamento da folha de pagamento do servidor da municipalidade. Que toda iniciativa e elaboração da alienação da área, ora investigada, foi única e exclusiva atribuída ao chefe do Poder Executivo. O tesoureiro Joel Dorivan declarou que, indagado sobre a situação dos valores, no dia 28/2, que não consta em nenhuma conta, o mesmo informa que pode ser provável que a receita da alienação foi utilizada para pagamento de folha de pagamento, que afirma que os valores da receita de alienação foram pagamento de RPPS e da folha de pagamento, que provavelmente pelas datas foi pago a folha de pagamento. Ainda durante a fase de solicitação de documentos efetuada pela Comissão Especial de Inquérito e das oitivas, foram juntados aos autos pelo Poder Executivo 2 contratos com a numeração 026/2014, com teores e cláusulas diferentes. Indagada a gestora de contratos do município o porquê da existência de 2 contratos, ficou constatado que houve fraude e adulteração do contrato em desacordo com a minuta do procedimento licitatório. A gestora de contratos, senhora Adriana de Oliveira, assim declarou, que reconhece que formalizou 2 contratos enviados pelo Executivo, sendo que o contrato 026/2014, sem paginação, foi formalizado, mas não aproveitado. Que reconhece que todos os dados de correção foram inseridos posteriormente à data do primeiro contrato formalizado, retroagindo a data a 24 de janeiro de 2014. Que usou a minuta para fazer apenas o primeiro, que no segundo foi alterado sem observar a minuta, com a solicitação do senhor William, então secretário de Compras. Necessário ainda se faz retirar do relatório da Comissão Especial de Inquérito trechos onde, através de comprovação documental, os recursos foram desviados para outros fins. Evidencia-se assim o fortalecimento das conclusões extraídas do relatório final da Comissão Especial de Inquérito, as quais apontaram as irregularidades ocorridas. Primeiro, a administração não utilizou-se de conta específica para gerir recursos estritamente específicos de alienação de ativos. 2. Os recursos de alienação de ativos, receita de capital, foram utilizados para fazer face a despesas correntes. 3. Os administradores e contadores não se utilizaram de princípios fundamentais que norteiam a administração pública. 4. Houve falta de controle tanto na entrada quanto na saída dos recursos advindos de caução e posterior alienação de bens imóveis, verbas públicas. 5. Não foram obedecidas a legislação vigente. Da defesa final do denunciado, nulidades. A. Da nulidade por ofensa ao artigo 5º, inciso 3º e 4º do Decreto-Lei 201/67. Dentre outras alegações já saneadas por esta comissão, resta a alegação da nulidade do encerramento da instrução, sem que houvesse a resposta à diligência requerida junto ao Tribunal de Contas dos municípios de Goiás, sobre o número 09/2015, pela defesa no tocante à existência de contrato administrativo 026/2014, junto ao TCM. Insta a salientar que a solicitação para prosseguimento da instrução para a resposta do ofício supracitado foi meramente e comprovadamente protelatória, pois o mesmo órgão emitiu despacho sobre o número 1044/2015, com certidões retiradas do site www.tcm.go.gov.br no dia 3/12/2015, certificando que não houve protocolo posterior à data da emissão do despacho, que informa que não houver protocolo ou informações da CP 001/2013 naquele órgão, de onde foi formalizado o contrato administrativo 026/2014. Ou seja, a diligência está devidamente atendida e totalmente instruída. Não há, evidentemente, o cerceamento de defesa, pois a diligência foi devidamente respondida por meios legais e lícitos. B. Da nulidade na composição processante. A proporcionalidade e representação partidária devidamente comprovada, pois estão os partidos aqui representados: PSB,
3 vereadores, PTB, 2 vereadores, PSDB, 1 vereador, PDT, 1 vereador, PR, 1 vereador e PSD, 1 vereador. Sendo a CP formada por 1 membro do PSB, 1 vereador do PSB, 1 vereador do PTB e 1 vereador do PDT. C. Da ausência de comprovação da condição de eleitor da denunciante. A denúncia está devidamente formalizada e devidamente instruída por eleitora dessa municipalidade. D. Da inobservância ao disposto do inciso 2º do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67. O decreto supracitado não menciona o tipo de reunião, podendo legalmente ser ordinária ou extraordinária, nulidade separada. No tocante ao artigo 5º, inciso 4º, todos os atos e diligências foram devidamente cumpridos em tempo hábil, conforme atas e intimações anexadas ao processo administrativo dessa comissão. Importante salientar que a apuração e conduta do prefeito pela Câmara se realiza não por processo penal, evidentemente, mas pelo processo político-administrativo, que não conduz à aplicação de uma pena criminal, mas de simples sanção política-administrativa. Considerações finais. Das irregularidades praticadas, com a finalidade precípua de apuração da veracidade ou não dos fatos relatados e a consequente imputação das responsabilidades. Para a aplicação das penalidades cabíveis, os vereadores membros dessa comissão processante aceitaram o encargo de buscar a verdade dos fatos e trazeram a satisfação à municipalidade. Após estudar os autos com a costumeira e meditada atenção, emitir parecer, sempre observando os ditames legais que regem o presente procedimento. É certo que, após a fase perceptória e diante da vasta documentação acostada, este meu entendimento foi fortalecido, razão pela qual, agora incumbido no papel de juiz que proferirá a sentença, a emanei com muita convicção e certo de haver realizado a mais pura cristalina justiça, sem ferir nenhum princípio inserido em nossa lei maior, bem como o regimento que pauta as diretrizes dessa Casa de Leis. Os documentos disponibilizados e os depoimentos colhidos pela CI revelam a existência de uma quantidade significativa de irregularidades e ilicitudes praticadas pela atual gestão do Executivo Municipal, sobre o procedimento de alienação de ativos em tela que incorrem em crimes de responsabilidade, infrações políticas administrativas e crimes comuns. Mais indigna se revela o comportamento do denunciado, quando este vem perante a Casa de Leis e afirma que, diante de tudo, o município não sofreu prejuízos. Ainda que esse tal fato fosse verdadeiro, menor não pode ser a sua responsabilidade, porque a ingerência como gestor, conforme ficou robustamente comprovado, infringiu toda a legislação vigente, da legislação aplicável, Decreto-Lei 201. Da conclusão do parecer, posto isso, fica devidamente comprovada a configuração da infração política administrativa tipificada no inciso 7º do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67, cuja responsabilidade se atribui ao denunciado. Artigo 4º. São infrações políticas administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionados com a cassação do mandato. Inciso 7º. Praticar contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática, por conta de ter desviado recursos advindos de alienação de ativos para outros fins que não estão estabelecidos em lei. Por essa razão, essa comissão processante firma parecer pela cassação do mandato de Sua Excelência, o prefeito municipal, senhor Joseli Soares da Costa, considerando tal posicionamento, ou seja, opinando pela cassação do prefeito municipal, esta comissão dita o quesito a ser votado pelo plenário dessa Casa de Leis, o qual é o seguinte: o prefeito Joseli Soares da Costa
pelas provas e instruções do processo administrativo dessa comissão processante, praticou ato de sua competência ou omitiu-se na sua prática contra expressa disposição de lei, sim ou não? Este é o parecer final do relator da comissão processante, instituída para análise do pedido de cassação do mandato eletivo do prefeito do município de Cachoeira Dourada, Goiás, Cachoeira Dourada, 9 de dezembro de 2015, Antônio Donizete Momenté, vereador, relator da comissão processante. Lido, senhor presidente. Agradeço ao relator dessa CPI, vereador Tunicão, e também aos membros, o senhor Nicomedes, e também ao presidente Sonir Trovão, pelo trabalho e desempenho desta comissão. Quero justificar-me aqui com o vereador Isaías, que pediu a palavra, senhor vereador. O senhor vai ter a palavra no voto. O senhor vai ter 15 minutos para as suas considerações. Assim me orientou a parte jurídica desta casa. Informo, conforme o inciso 5º do artigo 5º do Decreto de Lei número 201/67, o denunciado ou seu procurador devidamente habilitado terá o máximo de 2 horas para produzir sua defesa oral aqui na tribuna. O denunciado, senhor José Lírio Soares da Costa, se encontra nas dependências da Câmara? Ou seu procurador devidamente habilitado se encontra nas dependências da Câmara? Informo que estivemos em contato com os membros das comissões processantes durante todos os trabalhos de apuração das denúncias, que foram observadas as regras do artigo 5º do Decreto de Lei 201/1967, da Constituição Federal e Estadual, da Lei Orgânica do Município e também do Regimento Interno da Câmara Municipal, que foram atendidos rigorosamente os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, inclusive 2 mandados de segurança impetrados nessa comarca contra os trabalhos da referida comissão, bem como uma ação cautelar junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, tentando impedir os trabalhos da comissão e dessa Câmara Municipal. Informo ainda que, em algumas ocasiões, o denunciado tentou alguns artifícios para tentar protelar os trabalhos da comissão processante, mas que os membros da comissão, sabiamente, não permitiram as manobras e deram continuidade aos trabalhos. Declaro ainda que o prefeito teve todas as oportunidades de se defender, mesmo com todas as dificuldades para ser localizado. Será dado início à votação e os vereadores terão que responder a algumas perguntas. São 3 perguntas, nobres vereadores, que eu vou dizer agora. E vocês terão, se quiserem, 15 minutos no máximo para justificarem o seu voto. Direi a pergunta agora e quando forem na tribuna farei de novo por cada par. O prefeito praticou o ato de sua competência ou omitiu-se na sua prática contra expressa disposição de lei? O prefeito omitiu-se ou negligenciou na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da prefeitura? O seu voto acompanha o parecer final do relator para a cassação do prefeito Joselir Soares da Costa? Então essas serão as perguntas que vocês terão que responder na tribuna, que eu vou chamar
nominalmente cada vereador para votar e terão no máximo 15 minutos querendo fazer justificação. Conforme determina o inciso 5º do artigo 5º do Decreto de Lei nº 201/67, a votação será nominal e o prefeito, senhor Joselir Soares da Costa, será cassado se for declarado pelo voto de 2/3, pelo menos dos membros da Câmara, aprovando-se que pelas ilegalidades e irregularidades praticadas descritas no parecer, especificadas nas denúncias do artigo 4º, inciso 7 e 8, que praticou o ato de sua competência ou omitiu-se na sua prática contra a expressa disposição de lei, e que o prefeito omitiu-se ou negligenciou na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura. Informo que, conforme o relatório e a denúncia, os vereadores deverão votar nominalmente sim ou não nas seguintes questões que eu fiz a pergunta aqui, mas que eu irei falar de novo quando estiverem na tribuna. Então, dando início, eu convido aqui para fazer o seu voto, respondendo as perguntas e justificar, o vereador Antônio Donizete Momenté. Novo vereador, o prefeito praticou o ato de sua competência ou omitiu-se na sua prática quando expressa disposição de lei? Sim ou não? Sim. O prefeito omitiu-se ou negligenciou na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura? Sim ou não? Sim. O seu voto é para a cassação do prefeito Joselir Soares da Costa? Sim ou não? Sim. Convido a vereadora doutora Natália Camardelli Cajazeira Prates para dar o seu voto. Excelentíssima senhora vereadora doutora Natália, o prefeito praticou o ato de sua competência ou omitiu-se na sua prática contra a expressa disposição de lei? Sim ou não? Sim. O prefeito omitiu-se ou negligenciou na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura? Sim ou não? Sim. O seu voto acompanha o parecer do relator para a cassação do prefeito Joselir Soares da Costa? Sim ou não? Sim. Convido o novo vereador Antônio das Graças Naves. Excelentíssimo senhor vereador Antônio das Graças Naves, o prefeito praticou o ato de sua competência ou omitiu-se na sua prática contra a expressa disposição de lei? Sim ou não? Sim. O prefeito omitiu-se ou negligenciou na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura? Sim ou não? Sim. O seu voto acompanha o parecer do relator para a cassação do prefeito Joselir Soares da Costa? Sim ou não? Convido neste momento o vereador Sonir Edmar Simões. Peço a todos silêncio na hora da votação, por favor. Senhor presidente, eu posso falar depois? Depois da votação, senhor vereador. Só cumprindo o regimento aqui.
Novo vereador, senhor Soneir Edmar Simões. O prefeito praticou ato de sua competência ou omitiu-se na sua prática contra a expressa disposição de lei? Sim ou não? Sim. O prefeito omitiu-se ou negligenciou na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da prefeitura? Sim ou não? Sim. O seu voto acompanha o parecer do relator para a cassação do prefeito Joselir Soares da Costa? Sim ou não? Sim. Cada vereador poderá justificar seu voto por 15 minutos. Só me pediu antes, é no momento. Está liberado 15 minutos para o senhor. Então, companheiros vereadores, cidadãos de Cachoeira Dourada, Nilópolis ou Merindonovas, eu fui escolhido aqui para dirigir essa CPI. Nesse momento eu quero agradecer aos meus companheiros Nicomedes e Tunicão. Nós fizemos um trabalho honesto, cumprimos o dever de um cidadão cachoeirense, de um político, e eu não poderia de deixar o vereador mais votado de Cachoeira Dourada, deixar ao meu povo a minha espera dessa palavra. E eu disse que eu estava do lado da justiça. Por isso, o meu voto foi sim, com o maior respeito a esse povo cachoeirense. Convido neste momento o excelentíssimo senhor João Batista de Souza, futuro presidente dessa casa, para dar o seu voto. Senhor vereador, o prefeito praticou o ato de sua competência ou omitiu-se na sua prática contra a expressa disposição de lei? Sim ou não? Sim. O prefeito omitiu-se ou negligenciou na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da prefeitura? Sim ou não? Sim, senhor presidente. O seu voto acompanha o parecer do relator para a cassação do prefeito Joselir Soares da Costa? Sim ou não? Sim, senhor presidente. Eu gostaria que todo mundo prestasse atenção e acalmasse os ânimos neste momento. Peço aí ao Fábio, aos meninos da polícia aí, que mantenham a ordem junto comigo, mas eu acabo de receber uma decisão, essa decisão, ela suspende essa reunião. Essa decisão veio de Goiânia, do desembargador Itamar de Lima, relator. E agora ela é oficial. Então, se ela é oficial, eu vou cumprir a lei. Estou cumprindo a lei. Só que o prefeito continua afastado. Então, até o término da CPI. Então, isso aqui só suspende
a CPI. Então, suspende a sessão, suspende a CPI nesse momento. Então, por isso, eu não darei seguimento à CPI em determinação da Justiça. Certo? Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa presente sessão.